Olá, vamos dar sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos pelo nosso Consolador. Nós vamos ver hoje as questões 132 a 146, vamos falar dos objetivos da reencarnação, vamos falar da alma. E para dar início então às nossas reflexões, vamos pedir que a Andréia faça a introdução. Vamos orar agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o nosso Mestre querido, e pedindo para que possamos assimilar o conteúdo dos estudos, colocando em prática estes ensinamentos que melhoram a nossa qualidade de vida. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos lembrar com mais frequência que somos espíritos. Que assim seja. Que assim seja. E cante uma canção. Vou cantar então. Calma. Questão que nós vamos ver hoje, ela é a questão 132 e ela pergunta qual é a finalidade, qual é o objetivo da encarnação. Por que nós, como espíritos, seres imateriais, por que nós estamos aqui na Terra num corpo físico? Qual é a razão disso? O objetivo é levar o espírito à perfeição, a expiação de suas faltas. Pode até ser eventualmente uma missão, mas isso por exceção. Raramente. Falamos de Chico Xavier, Irmão Dulce, Madre Teresa, Divaldo Pereira Franco. A maioria de nós estamos aqui realmente para quitar as nossas faltas. Então é isso, é uma escola abençoada em que somos testados, somos cobrados e isto nos impulsiona ao progresso. É este o motivo pelo qual nós reencarnamos. A questão 133 pergunta o seguinte: mas e aqueles espíritos bons que sempre trilharam o caminho do bem, eles têm necessidade da encarnação? É claro que sim. Como já vimos, todos os espíritos, eles foram criados simples e ignorantes. Foram criados sem defeitos, mas também sem virtudes. Não foram criados anjos e demônios, nós sabemos. E ignorante significa sem conhecimento. E através da encarnação é que nós vamos adquirindo virtudes. Então é necessária a experiência corpórea de lutas, tribulações, porque Deus é justo. Deus não poderia fazer uma criatura perfeita e outra imperfeita, fadada ao sofrimento. Então todos os espíritos, mesmo os mais evoluídos que nós conhecemos hoje, os mais puros, eles passaram pela encarnação. Ainda na 133, 133A, nós vamos perguntar: mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se não estão isentos das penas corpóreas? Ora, nós todos vamos trilhar esta experiência reencarnatória, estas experiências. Aqueles que seguirem o caminho do bem, que estiverem atentos à realidade de que somos espíritos e estamos encarnados, aqueles que buscarem mais as coisas imateriais do que os prazeres
físicos que a vida proporciona, eles vão evoluir mais rapidamente, eles vão sofrer menos, terão menos expiações. Então o objetivo, mesmo para estes, é evoluir, passar pela prova, né? Nós temos, para exemplificar, nós temos aqui na Terra a escola, né? Então alguém entra na primeira série, segunda série, primeiro ano, terceiro, quarto ano, e vai ter que cursar aquele ano durante aquele período letivo, né, de um ano, e passar para o ano seguinte só quando completar o espaço de tempo. Mas a encarnação é exatamente o contrário disso. A pessoa não fica necessariamente um ano cursando. Ela, na medida em que ela adquire o conhecimento necessário, ela evolui, ela passa para o estágio seguinte. Por isso que dissemos que uns vão evoluir mais rapidamente. É porque o espaço de tempo depende da dedicação da pessoa ao seu progresso espiritual. Então sempre vai depender a velocidade da evolução, ela vai depender do esforço do espírito. Exatamente. Da sua dedicação, da sua renúncia. Esforço individual, né? Da sua luta contra o egoísmo, né? Da sua luta contra as suas tendências inferiores, que todos nós as temos, né? Mas nós devemos nos esforçar, né? Para renunciar àquele desejo infeliz que por vezes nos assola o coração. E na medida em que nós vamos nos esforçando, nós vamos renunciando de ter aquele sentimento ou de praticar aquele ato equivocado, nós vamos vencendo aquela tendência, né? Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Que nós padecemos aqui todos os dias, nós aqui em casa, né? A gente tem que evitar de comer açúcar. Então, quanto menos açúcar a gente come, mais forte a gente fica para resistir. O dia que a gente come um pedacinho de doce, dá um desespero para continuar comendo doce. Então, é verdade. É assim que é o defeito. Se a pessoa luta contra um determinado defeito, por exemplo, o alcoolismo, a pessoa consome o primeiro copo, ela não consegue se controlar mais. Então, se ela conseguir e se insistir, depois de 10 anos de abstenção, é muito mais fácil do que foi o primeiro dia. Não que ela deva baixar a guarda, nós nunca devemos baixar a guarda, mas é muito mais fácil, né? Sofre menos, né? Isso. Conforme vai ficando mais forte. Mais forte diante da tentação, diante do defeito que nós temos, né? Questão 134, já passamos para o tópico seguinte, né? Leia para nós a questão, Andréia, 134. O que é a alma? A alma é um espírito encarnado, né? É uma questão de vocábulo, né? Nós podemos palavras, dizer, né, que o espírito é uma alma, a alma é um espírito, né? Então o espírito encarnado é uma questão de palavras, né? Alma e espírito são a mesma coisa, né? Na casa espírita nós usamos mais o vocábulo espírito, né? Espírito. Mas poderíamos usar o vocábulo alma. Sim. Me dá igual, como dizem os espanhóis, né? Dá na mesma, né? Então, a alma, antes de unir-se ao corpo, antes da encarnação, era um espírito, né? Errante, um espírito desencarnado, né? Ou seja, né? A mesma coisa, né? É o que fala a 134b. Almas e espíritos são, portanto, a mesma coisa, né? As almas não são mais do que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma era um dos seres inteligentes da criação que povoam o universo invisível, né? E depois a alma reveste temporariamente o invólucro carnal, né? E para se purificar, para esclarecer, para evoluir, como nós estamos enfatizando, né? Então, alma e espírito é a mesma coisa, né? Questão seguinte, André. 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Na doutrina espírita nós aprendemos que o espírito, a alma, é ligada ao corpo pelo perispírito. Há laços, né, que unem o corpo ao espírito, né? Que nós chamamos perispírito, que foi
um vocábulo criado quando da codificação, mas poderia ser qualquer outro vocábulo, né? Laço, liame, elo de ligação. Então, a conexão. Conexão, para usar uma linguagem moderna da internet, né? Então, o corpo é material, o espírito é imaterial, e para ligar a matéria a algo imaterial, nós temos algo semimaterial, que é o perispírito, né? Que é, aliás, a questão 135A, né? Então, qual a natureza deste liame que liga o corpo ao espírito? É semimaterial, quer dizer, um meio termo, né? Entre o espírito e o corpo, né? Isso é necessário para que eles possam se comunicar. É por esse meio, né, através desse liame, que o espírito se manifesta na matéria e vice-versa, né? O espírito desencarnado não consegue manifestar, né, na matéria, né? Porque ele está em outra dimensão, porque ele é outro tipo de matéria, né? Então o espírito desencarnado, para ter acesso à matéria, ele precisa vamos dizer, uma ferramenta, um instrumento, um elo, que vai ser algo que ele acesse, que ele tenha como influenciar, né? É como nós falarmos assim, como é que eu faço para pegar uma porção de água e dar um molde? Eu consigo pegar água e fazer dela um volume, né? Só se ela mudar. Só se eu usar um recipiente. Então eu preciso de algo para poder dar, né, um formato à água. A água está no formato aqui do copo. Então é isso, o espírito não consegue acessar a matéria, ele consegue acessar o perispírito, que é semimaterial, e o perispírito consegue acessar o espírito. Questão seguinte, Andréa. Bom exemplo, gostei. Questão 136, 136. A alma é independente do princípio vital? Então nós temos o corpo físico, que todo mundo conhece, né? Que é a matéria. Nós temos o espírito, que nós sabemos que, na verdade, não é que nós temos o espírito, nós somos o espírito. O espírito que tem um corpo, como eu estou vestindo esta camisa amarilla, como dizem os espanhóis, né? Então, eu sou o espírito que tenho o corpo. Agora, nós temos a nossa vitalidade, nós temos a nossa energia, né? Que alimenta o corpo e alimenta a alma. De onde tiramos a energia para alimentar o corpo? Tiramos dos alimentos, né? Do arroz, feijão, batata e macarrão, né? Das frutas e verduras e legumes. Então, isso dá uma música, né? Então, nós temos a energia que alimenta o corpo, mas nós temos a energia que alimenta a alma. Um princípio vital que energiza, né, a alma. Então, através da água fluidificada, através da oração, através da prece, né, através das leituras edificantes, da presença à casa espírita, do estudo, né, da leitura dos livros, do Evangelho, nós, né, ficamos motivados para viver, que é exatamente o oposto de alguém que está com depressão, né? Alguém está desmotivado, né? Fica deitado na cama, sentado na poltrona e não consegue levantar, né? Parece que é um carro sem combustível, sem energia, uma lâmpada sem luz, né? Um eletrônico sem bateria, não funciona, falta energia, né? Então são coisas diferentes, né? Corpo, alma, princípio vital, né? Na questão 136A, o Livro dos Espíritos vai nos falar o seguinte, né? Que a alma, ela não vive num corpo morto. Quando o corpo morre, a alma vai embora, né? Ela não se une a um corpo morto, quer dizer, o espírito, digamos um espírito, uma criatura muito materializada, muito apegada à matéria. O corpo morre, o espírito fica próximo do corpo porque ele quer, ele não está preso, ele não tem mais aquele liame que o une ao corpo físico. Ele está preso pelo pensamento, porque ele o deseja, porque ele assim o quer, porque é da vontade dele, não porque ele não possa ir embora. Então, não existe espírito ligado a corpo morto. Porém, o contrário pode existir. Pode acontecer de haver um corpo sem alma, né? Não por muito tempo,
Porque um corpo sem alma é uma massa orgânica, né? Que vai viver sem a inteligência, sem o ser que anima, né? Vai viver por pouco tempo, naturalmente, né? É aquelas criaturas em que, digamos, a mãe precisa passar por uma determinada prova ou expiação, né? Vai gerar um corpo orgânico que, sem vida espiritual, que não vai viver por muito tempo, né? Talvez por poucas horas. Então, o nosso corpo, está na 136b, sem espírito, é uma massa de carne sem inteligência, né? É tudo menos um homem. É uma vida orgânica vegetativa, né? Agora, aquelas criaturas que ficam na cama durante muitos anos, né? Elas estão vivas. O espírito está ligado ao corpo, né? O espírito está, com certeza, resgatando algum compromisso pretérito, né? Está pagando, e há vida naquele corpo, há vida espiritual também ligada àquele corpo, né? Leia, Andréa, 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? Olha, o espírito é um só, ele é indivisível. Cada corpo tem um espírito. Não existem 2 espíritos ligados a um corpo, né? Aquelas criaturas, aqueles gêmeos, aqueles irmãos colados, como é que chama? Que nascem juntos. Esqueci agora. Os gêmeos, as criaturas que nascem ligadas são 2 criaturas que estão ligadas por um defeito físico, né? Uma má formação orgânica, mas são 2 criaturas. São 2. Tanto é que às vezes são feitas cirurgias e as 2 se separam e conseguem sobreviver, né? Quando tem todos siameses, gêmeos siameses. Eu lembrava. Compartilham, né, órgãos do corpo. Eu lembrava, mas eu queria saber se você estava lembrando também, né? Então ali nós temos 2 espíritos, né? Mas por exceção, não é a regra, né? Então, como regra, um espírito não anima 2 corpos, né? E vice-versa, né? Um espírito não anima 2 corpos e não há um corpo com 2 espíritos, né? Questão seguinte. 139. Bárbara. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma: uma centelha anímica emanada do grande todo. Então, muitas pessoas emitiram suas opiniões, pessoas encarnadas ou desencarnadas, em outras épocas, né? Dizendo que o espírito seria uma luz. Eu mesmo falo nos meus estudos, o espírito é uma luz, que é o que a gente consegue falar para explicar, né, algo imaterial. Como definir o mar? Né? Uma imensidão, mas imensidão é um atributo do mar, né? Como falar de Deus? A gente fala amor, mas amor é um atributo de Deus, né? Então, como falar de um espírito imaterial? É uma luz, é algo imaterial que a gente consegue entender, né? A luz é imaterial. Eu acho que fica fácil da gente imaginar, né, uma luz. Então, algumas criaturas definiram o espírito como uma centelha, né? Então, se eu colocar uma luz, uma lâmpada e um pano em cima, eu vou ver o formato daquela luz naquele pano. Mas, na verdade, a luz irradia. E aquele pano seria como um corpo físico, no nosso exemplo, para dar um formato, né? Então, dizer que o espírito é uma luz é uma forma de descrever com as palavras que nós temos algo, né, que nós não temos, que é o imaterial, né? Então, não há nenhuma contradição nessa ideia, né? Tudo depende da significação das palavras que se atribui a cada palavra, né? E o espírito, então, é um ser imaterial, né? Podemos dizer que é uma luz que emana do todo, sim, vem de Deus, né? Mas não quer dizer que os espíritos não tenham individualidade, que sejam todos de uma mesma massa igual. Não, cada um é cada um, né? A gente vê, né? Cada criatura tem as suas virtudes, os seus defeitos de maneira diferente. Se viéssemos todos de uma mesma massa, seríamos todos iguais, né? O que não é verdade, né? Questão 140, André. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma às diferentes funções do corpo? Então, no passado,
o homem achava que Deus era o sol, que Deus era a lua, né? Que Deus era o trovão. Tinha até um artista de televisão que achava que a mulher era a deusa dele, falava minha deusa, né? Então, forma de expressar, Deus é único, né? E a alma é uma individualidade que anima o corpo, né? Que anima o corpo. Então não dá para achar, né, que tem uma alma na mão, uma alma na outra mão, uma alma na cabeça, uma alma no pé, né? Na verdade, a alma é uma só, né? Lógico que o vocábulo alma é utilizado às vezes de uma maneira simbólica, né? A propaganda é a alma do negócio, né? A gente falava antigamente, né? Hoje nem sei, por conta das mídias, né? Nem sei se fala mais propaganda, se fala marketing, outras coisas, né? Enfim, mas é uma maneira simbólica de utilizar a alma, né? Mas a alma, o espírito, é algo indivisível, é um só, né? É uma individualidade que anima um corpo, né? E quando ele anima um corpo, ele cuida do pensamento, das mãos, dos pés, do organismo todo, né? Não há dois espíritos, ou um espírito para cada parte do corpo, né? Enfim, o texto ainda fala, mas foram espíritos que falaram isso, né? E o próprio texto nos lembra que o fato de um espírito estar desencarnado significa o quê? Que ele está desencarnado. Não significa que ele é virtuoso, nem que ele é ruim, nem que ele é sábio, nem que ele é inteligente, nem que ele é burro. Não significa nada. Um espírito desencarnado é um espírito desencarnado, né? E ponto final. E o fato de um espírito falar uma coisa não quer dizer nada. Allan Kardec nos convida a refletir sobre a informação, ver, primeiro, se é uma informação edificante que estimula a prática do bem, o amor ao próximo, então pode ser que seja um espírito evoluído, né? Que esteja dando um bom conselho. Se é uma informação que estimula a prática do mal, é um espírito que ainda não despertou para as leis do progresso, as leis do amor. Por isso que é sempre necessário analisar o conteúdo da mensagem, o conteúdo, né, daquilo que se está apresentando, né, o fundo moral daquilo. E a gente tem que sempre tomar cuidado para não confundir, né, a causa com o efeito, né? Porque nós vemos muito os efeitos, combatemos muito os efeitos. Isso é comum nas doenças, né? A gente fica combatendo o efeito, né? Quando a causa, né? Nossa, verdade, né? Outra. Então a gente tem que buscar a causa das coisas para compreender melhor, né? E nem sempre nós o fazemos, né? Próxima questão, questão 141. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Então, é possível que alguém tenha visto um espírito de luz irradiando luz, né? E achou que aquela luz que envolvia o espírito era o espírito. Antigamente, né, os quadros colocavam o quadro de Jesus com um coração, um quadro horrível, né? Irradiando luz, ou uma luz na cabeça, né? Não, horrível. Também não era assim, né? Eu, na verdade, eu não conhecia esses quadros, foi o André que me falou. Mas aqueles quadros assim, com o coração exposto, não é uma coisa feia, para mim é uma coisa feia. Um desenho, né? Por exemplo, a mensagem de Jesus aqui é muito mais bonita do que, né, a mensagem, não, a imagem aqui, do que aquela que tinha um coração. Na verdade, não é a imagem de Jesus, né? Porque naquela época não tinha foto, nem selfie, nada, né? Mas não foi você que fez essa foto? Então, enfim, aqueles quadros, né, que tinham um coração irradiando luz, ou uma aura, né, ao redor da cabeça, é um símbolo. Aquela luminosidade significa pureza, amor, bondade. Não quer dizer que o espírito está envolvendo o corpo, né? Não. Mas o espírito, diz o texto, não está preso no corpo, né? Assim como um passarinho está preso numa gaiola, né? O espírito, ele está ligado ao corpo, né? Hoje nós estamos com o jardineiro cortando a grama aqui do vizinho, né? Então nós estamos exercitando a paciência. Parece que ele veio na hora. Calma! Na hora, né? Enfim, tomara que o áudio não fique muito ruim. Na hora da gravação do estúdio. Mas se ficar, né? Já sabem que é o jardineiro, né? Ele tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Né? Então a alma não está encarcerada no corpo como um pássaro na gaiola, né? A alma irradia e se manifesta
no exterior do corpo, né? Como a luz, através de um globo, de um vidro, da lâmpada, né? Desde que o espírito tenha luz, né? Desde que ele tenha virtudes, né? Desde que ele seja iluminado. É por isso que se pode dizer que a alma não é que ela seja exterior, né? Mas ela se manifesta. Não fica presa ali, né? Não fica presa no corpo, né? E a alma tem um envoltório sutil, que é o perispírito, leve, né? E outro mais grosseiro, mais material, mais pesado, que é o corpo físico, né? É interessante essa palavra, irradia, né? Quer dizer, não tá ali preso, fechado, né? Irradia, né? É que nem um som, né? O som que se manifesta, né? O som das máquinas do jardineiro que nós estamos ouvindo agora. Da música, do se violão. Se espalha, né, no ar. Do violão da Andréia, né? Enfim. Então, questão 142. Lê para nós, Andréia Paula. 142. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? O espírito é apenas um, né? Já dissemos, inteiro, né? Na criança, como no adulto, são os órgãos, os instrumentos de manifestação, a inteligência, né? O corpo físico e formação, que limita, né, a atuação do espírito, né? E então nós estamos vendo um corpo físico limitado pela tenra idade, impedindo o espírito de manifestar na sua plenitude. Mas isso é o efeito, é a consequência de um corpo físico ainda não completo, né? Para a gente exemplificar de uma maneira bem perceptível, os órgãos de reprodução da criança ainda não estão prontos. Então a criança não vai poder reproduzir. Então é isso, o espírito não pode se manifestar num corpo físico ainda em formação, né? Então digamos que ele é bebê, ele não consegue andar porque as perninhas ainda não têm, né, a formação adequada. O crânio, né, não é osso ainda fechado, é cartilagem, né? Está amadurecendo, está se consolidando, né? Então é isso. Vai se formando, mas o espírito, né, já é, né, um espírito que teve experiências passadas, já é milenar, né? Sim. É o corpo que não deixa ele se manifestar, né? Assim como uma pessoa que tem uma deficiência mental, né, que tem um problema, uma doença, uma limitação, que não né, consegue falar, ou que não consegue enxergar, tem um problema no globo ocular, ela é cega, mas o espírito vê, né? Não pelos olhos da matéria, né? Porque os olhos da matéria têm uma doença. Né? 143. Por quê? Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Olha, porque os espíritos somos nós, né? E nós, cada um, né, fala com as suas próprias palavras, de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu entendimento. Com a sua maturidade, com a sua consciência, né? De acordo com a sua evolução, né? Então, ó, nós estamos falando a mesma coisa. Aí o André, eu falei de um jeito, ela falou do outro, né? Então, cada um, né, se expressa à sua maneira, né? Então, por isso, pode ser que, né, em uma mensagem, Allan Kardec recebeu uma informação, em outra ele recebeu outra. Com outras palavras. Com outras palavras, aí ele, né, compilou, estudou, refletiu e codificou com aquilo que estava mais consoante pedagógico também, essa né? doutrina, né? Isso. Ele era um bom pedagogo, né? E é possível que os espíritos também tenham sido pedagógicos com a nossa limitação. Falaram que a gente conseguia entender, né? Inclusive eles disseram que nós não temos palavras ainda, né, para definir muitas coisas. Tanto é que eles passaram algumas informações através da codificação de Allan Kardec, depois passaram outras tantas informações através de Chico Xavier, com Emmanuel, André Luiz e tantos outros espíritos que trouxeram outros conhecimentos, outras informações, complementando a doutrina. Por quê? Passados aí 150 anos, 100 anos, nós tínhamos condição de entender um pouquinho mais. Isso quer dizer o quê? Que daqui 100 anos nós vamos ter mais informações na Terra. Com certeza, né? Mais profunda que hoje nós não temos, né?
o que nos convida à humildade, não achar que a gente sabe tudo, que nós estamos longe disso, né? Questão 144, que se deve entender por alma do mundo, né? É uma figura de expressão, né? A Terra não tem uma alma, não tem um espírito, né? Então existe o princípio universal da vida e da inteligência, né? Nós falamos no começo do estudo do Livro dos Espíritos, nas primeiras questões, do fluido cósmico universal que se condensou, gerou a matéria, né? O hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio foram se agrupando, modificando e formando outras matérias, né? Leon Denis fala que o homem dorme no mineral, desperta no animal e... Como é que é? Não, dorme no mineral, sonha no animal e desperta no hominal. Enfim, então a gente vem... Ou alguma coisa assim. A gente é água, né? A gente é água, né? H2O, hidrogênio, oxigênio, né? Então nós viemos da Terra, está na Bíblia. Nós viemos do hidrogênio, do pó, né? do hidrogênio, do oxigênio, então é isso, né? E é interessante que todas as composições químicas da Terra, né? Do solo, nós temos no ar, né? E temos no nosso organismo, então nós somos compostos de minerais, né? Então somos matéria, quer dizer, tudo veio desse fluido cósmico universal, né? Mas não que seja uma alma, não nesse sentido que nós estamos falando, nós somos uma alma, nós somos um espírito, né? Mas o mundo não é uma alma, não tem um espírito, não existe um espírito. O espírito é o que está encarnado aqui na Terra, né? 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Olha, a pandemia que nós tivemos recentemente, ela veio esclarecer para muitas pessoas que tem que lavar a mão. Tinha pessoa que não lavava a mão, né? Esclarecer as pessoas para proteger o nariz. Quem usava máscara? Eu vi só uma pessoa, Michael Jackson, tirando nos hospitais, né? Só o Michael Jackson sair em público usando máscara, né? Eu já havia visto japoneses, por exemplo, quando estavam resfriados, usavam máscara para andar na rua. Então, e é uma coisa tão simples e que evita. Imagina uma pessoa resfriada, né? Espalhando, andando, né? num ônibus com 50 pessoas, né? E transmitindo gripe para todo mundo. Não precisa nem ser a Covid, né? Qualquer gripe. Então agora, uma coisa tão simples, né? Tão banal, agora nós estamos entendendo, né? Então como é que a gente quer que um filósofo de 100, 200, 300, 400 anos atrás, por mais inteligente que ele fosse, né? Que ele conhecesse toda a verdade? Nem nos dias atuais, as pessoas mais bem preparadas conhecem toda a verdade, né? Então nós vamos aprender muito ainda, nós vamos evoluir muito, nós estamos no começo da caminhada, né? Então os filósofos antigos, né, eles falaram que eles conseguiram compreender de acordo com a experiência que eles tiveram lá atrás. E mesmo com todo o desenvolvimento da ciência médica, né, sobre a psique humana, sobre o cérebro, sobre a mente, né? Ainda... Nós não tínhamos tratamento para uma gripe, para um resfriado. Tivemos que inventar uma vacina às pressas. Olha só, a ciência ainda tem muito que evoluir, né? Então, os filósofos do passado, os mais bem preparados, ainda assim, né, por melhor que estivessem, melhor que muitos de nós nos dias atuais, eles não sabiam tudo, né? Eles sabiam o que dava para saber nas condições deles. Eram precursores, né, do progresso, eram ainda, né? precursores da evolução, tudo, trouxeram um pouco de informação que podia ser passado para a Terra, né? Questão 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Será que os olhos são o espelho da alma? Será que a alma está no coração? Falou a poeta, a artista, né? A alma está ligada ao corpo, célula por célula, ligada ao perispírito, através do perispírito, né? Então ela não tem um lugar específico, né? Mas o Livro dos Espíritos, nessa questão 146, diz que essa se situa mais particularmente na cabeça. Sim.
Agora, ela está ligada a todo o corpo, né? E muitas filosofias falam dos pontos, né? Os centros vitais, né? Dos centros, centro genésico, gástrico, coronário, dos vários centros vitais, onde haveria uma união maior, né? Mas está ligada em toda a parte do corpo, né? Enfim, e nós vamos encerrar o estudo retornando à primeira questão, né? Afinal de contas, para que serve a encarnação, né? Então, a encarnação é a ferramenta, é o instrumento para a nossa evolução, né? Para que nós possamos chegar à perfeição, expiar as nossas faltas, né? Passar por provas, né? E o que é passar por provas? Vamos dar o exemplo da escola. O aluno aprende uma matéria, se prepara e vai lá, tenta mostrar que ele conhece aquele conteúdo. Isso é uma prova. Então nós passamos por provas. Então a encarnação é uma oportunidade abençoada e feliz que Deus nos dá para o nosso progresso, para a nossa evolução. Nós não estamos na terra de passagem, nós não estamos na terra de férias, nós não estamos, né, aqui para gozar a vida, usufruir dos prazeres materiais que a vida nos proporciona, a mesa, né, a cama, a televisão, hoje o celular, as mídias. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos para lutar contra as nossas tendências inferiores e para evoluir. Que a gente possa, né, refletir sobre esses ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos trouxe essa semana e fazer a leitura das questões para complementar a compreensão, né, e nos dedicarmos um pouco mais ao nosso progresso espiritual, porque nós estamos precisando, né? Se estamos na Terra, se estamos aqui, é porque ainda temos muito para evoluir. Mas a evolução é lei de Deus, e se é lei de Deus, vai se consumar na Terra, queiramos ou não. Então é só a questão, né, de ir no vácuo, aproveitar o embalo, né, o caminho trilhado por Deus, né, o caminho que Deus nos mostra e seguir, né? Não, é mais fácil seguir a orientação de Deus do que tentar andar para trás. É mais difícil, né? Lutar contra as forças da natureza, contra as leis de Deus é pior, é mais difícil. É mais fácil seguir na onda, né? Na correnteza do progresso que assola né, as nossas vidas, né? Boa semana a todos. Muita paz, gente. Tchau, tchau.